Aos cuidados que a mãe deve ter com seu filho, desde a fase inicial do crescimento até, vamos dizer, o final do crescimento, pós-adolescência, início da fase adulta, para que não repercutam problemas ortopédicos no futuro, não tem muito segredo, na verdade. O principal é, logo ao nascimento, ter um acompanhamento ortopédico para ver se a criança não tem algum problema já de nascença, genético, do tipo desvios, escolioses, problemas de formação. Essa é a primeira coisa. É uma porcentagem mínima, mas é importante na repercussão futura. Depois, o segundo momento é a partir dos 8, 10 anos, que é aquele estirão de crescimento da infância, em que a mãe vai reparar se a criança visualmente tem algum tipo de problema, se as pessoas, os vizinhos, os familiares também notam alguma coisa. Inclusive, isso vai desde os pés, passando pela coluna e passa hoje em dia também pelos costumes, em que as crianças ficam muito sedentárias, não andam descalças, não brincam na rua, tem muito brinquedo eletrônico. Então é importante verificar se ela tem por natureza isso e se a gente também não está causando um problema de postura. E o terceiro momento é no segundo estirão, no final do crescimento, fazer uma avaliação médica, de preferência com o ortopedista, para ver se há desvios corrigíveis a tempo de não precisar uma medida mais agressiva, do tipo escolioses, cifoses e vícios de postura que a gente causa com esse uso excessivo de celular, computador e sedentarismo, principalmente, no meu modo de ver. Os principais problemas, os principais erros que a gente comete são os mais simples também, e estão ligados ao quesito anterior. O principal problema é que nós fomos feitos, quem fez a gente, que nós não vamos entrar nesse mérito, fez pra gente andar descalço, no chão de terra e ter uma atividade física regular diária. O maior problema, no meu modo de ver, é o sedentarismo urbano. O que é isso? A criança tem muito acesso a conhecimento, informação, diversão, entretenimento, tudo artificial. Mas a criança não corre, não joga bola na rua, não anda descalço, porque é perigoso, né? Nem deve mesmo, por motivo de segurança. Porém, nem todos têm acesso a um clube, a um professor de natação adequado, a um professor de judô adequado para a infância. E, então, os principais problemas que nós vemos são esses vícios de postura não genéticos, aqueles que a gente adquire pelos hábitos do modernismo, da modernidade, né? A mochila é muito discutível. A mochila, sendo utilizada de uma forma racional, com um peso adequado, se a criança não tem problemas, isso é muito importante a gente ver, porque existe muita crença. Muita gente tem cifose dorsal. Cifose dorsal é aquela inclinação assim, que é muito comum. E ela é potencializada pela vergonha, pela timidez, etc. e tal. E é mais fácil botar a culpa na mochila. Nem sempre a culpa é da mochila. Aliás, eu diria que pouco frequentemente uma criança carrega uma mochila mais pesada do que ela consegue. Porém, é mais fácil colocar a culpa na mochila e no professor do que na nossa carga genética ou na nossa educação. Então, a mochila tem sim seu papel, não se deve carregar peso maior do que o esqueleto pode sustentar, mas calma. Vamos ver primeiro se nós não estamos com um problema médico predecessor ou com um problema social, que é esse que nós acabamos de falar, do condicionamento, etc. e tal. Quase a mesma coisa quanto ao celular e ao videogame. O celular, hoje, ele exerce um papel muito bom, muito importante, etc., no quesito informação, no quesito entretenimento. Porém, o uso excessivo, tanto do videogame, como do computador, como do celular, pode causar tendinites e vícios de postura, que se refletem principalmente na mão, nos polegares e na coluna cervical. Na cervical, aquela posição de antepulsão que também, volto a repetir, depende muito da propensão, da genética, mas depende também da nossa prevenção, da nossa profilaxia. Uma dica para as mães notarem que tem alguma coisa errada, primeiro, abrir a cabeça. Abrir a cabeça. Aquela coisa, não, o meu filho não tem problema. Quem tem problema é a escola, quem tem problema é a mochila. Olha, presta atenção, conviva, converse,
fale com as outras mães, ouça o que o vizinho fala, porém, com reservas, porque o filho do outro é sempre defeituoso, né? Ah, seu filho está com o pé para fora, seu filho está torto. Não, as pessoas são diferentes. Muitas vezes a criança não tem nada, ela só depende de uma boa orientação e de uma chance para desenvolver a sua musculatura paravertebral, que é a musculatura que sustenta a coluna, a sua postura. Então, você pode, se você notar, você vai notar que crianças que têm atividade física natural, de andar na rua, jogar bola, etc., nas comunidades, no interior, nas comunidades de periferia, etc., que muitas vezes tem problemas de desvio, de coluna, de postura, e não tem sintoma nenhum, porque tem o pé cascudo, tem a musculatura bem desenvolvida, nadam. Então, claro, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é dizer que é para, larga a sua criança e acabou. Claro que não. Mas são muitas variáveis. E uma boa orientação técnica é importante. Porém, a observação em casa talvez seja tão importante quanto.